O Jogo do Bicho é parte indissociável da história do Rio de Janeiro. Escola de samba, clubes de futebol e o carnaval estão totalmente conectados com a prática, que é considerado uma contravenção, mas que movimenta milhões de reais todos os anos. Nessa semana, a Justiça decretou a prisão de Rogério Andrade, o maior bicheiro do Rio e presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele é sobrinho do Castor de Andrade, ex-presidente do Clube Bangu e que por anos, ao lado de um grupo chamado de Cúpula, dividiu, de forma territorial, a cidade entre outros grandes bicheiros, criando uma falsa ideia de paz enquanto eles estavam explorando esse valioso mercado. Com a morte do Castor de Andrade, em 97, os herdeiros da família passaram a disputar o espólio do antigo chefão, por dizer assim, deixando um rastro de sangue, mortes e assassinatos. Com o fim da guerra interna, Rogério de Andrade se tornou o todo-poderoso do Jogo do Bicho, estendendo o poder dele para a exploração das máquinas caça-níquel, a milícia e também o escritório do crime. As novas famílias que hoje mandam no Jogo do Bicho não respeitam os acordos da antiga cúpula, disputando abertamente novos territórios. E no meio desse jogo de azar, fica o povo, refém dessa violência. Quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o jornalista Bruno Paes Manso, que é pesquisador da USP, já escreveu diversos livros, você deve conhecer A República das Milícias e também A Fé e o Fuzil, mais recente, que está indicado também ao Prêmio Jabuti. Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao ICL, ao Em Detalhes também. Prazer falar contigo. Prazer é meu, Gabriela, sempre bom poder te reencontrar. Muito bom te reencontrar, e a gente vai puxar um pouco o fio da família Andrade, né, que tem muita história. Antes de mais nada, eu queria te perguntar sobre a prisão do Rogério Andrade, porque outras prisões caíram muito facilmente, né, ele não chegou a ficar nem 4 meses, 5 meses, e enfim, saía da detenção. Essas provas são mais robustas contra o Rogério Andrade? Surgiu um novo suspeito, envolvendo mais diretamente o Rogério no assassinato do Fernando Inácio. Era algo que de alguma forma já era meio evidente, já era falado, os próprios atiradores já apontavam essa ligação. Então, me parece que as provas já eram robustas desde sempre, né? E uma coisa que vinha deixando a gente com a pulga atrás da orelha e sem entender direito eram essas sucessivas vitórias que ele vinha conquistando, né, nos tribunais superiores. Uma pessoa que é conhecida como um dos principais capos do Rio de Janeiro, envolvido em uma série de assassinatos, que conseguia derrubar prisões preventivas, conseguia estancar investigações, né? Isso por si só já era muito suspeito. Então eu acho que, independente das provas, né, que vêm sendo juntadas há muito tempo, eu acho que o mais espantoso é ele continuar solta, né? Apesar de tudo que já foi acumulado contra ele, né? Então eu não acompanhei, não sei te dizer nesse processo específico, porque eu não acompanhei tão de perto, mas é um personagem envolto com relações suspeitas e decisões suspeitas de autoridades relevantes de tribunais superiores, né? Então a gente precisa prestar atenção no que vai acontecer. E acho que isso puxa o fio da história da família Andrade. O Castor Andrade construiu esse império, vamos dizer assim, com ramificações escolas de samba, enfim, em outros setores no Rio de Janeiro. E ele tinha um filho que ele dizia que não levava jeito, vamos dizer assim, entre aspas, para a bandidagem. E o sobrinho entrou nessa disputa feroz, vamos dizer assim, para conseguir herdar esse império.
Tiveram pessoas assassinadas nessa história, o filho do Castor foi um, o Fernando Inácio também, que levou à prisão do Rogério Andrade agora, também foi assassinado. Então, queria que você explicasse um pouco como que se deu, né, tudo isso, e como que ele acabou herdando esse império, né? Como é que ele herdou esse legado, no fim das contas? São histórias clássicas do Rio de Janeiro, né? Essa relação do jogo do bicho com a cidade antiga e quase fundamental para compreender a própria cultura do Rio de Janeiro. Os capos do jogo do bicho, que já um tipo de contravenção que já existia desde o começo do século, né, que foi ganhando força e peso ao longo dos anos 40 e 50, que já estabelecia uma série de relações com as polícias, desde a época de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que muitas vezes usavam os apontadores do jogo do bicho para passar as informações dos territórios, dos subúrbios, porque você não tinha polícia militar e presença territorial da polícia nesses lugares antes das polícias militares, que só surgem em 69, 70. Então você já tem uma relação próxima das polícias com a contravenção, que era vista como um crime menor. Ao mesmo tempo, você tinha uma cúpula que, a partir do Castor de Andrade, depois Capitão Guimarães, começam a dividir os territórios do Rio de Janeiro por áreas, dividindo o mercado e criando um pacto de não agressão que permitia lucros e uma certa estabilidade e possibilidades de lavar dinheiro, que muitas vezes eram feitas nas escolas de samba, em times de futebol, o que permitia que eles se associassem e fossem até bem vistos e celebrados no cotidiano da cidade, né, nos carnavais e tudo mais. Inclusive os camarotes, sempre com autoridades, juízes, prefeitos, governadores. Isso sempre fez um pouco parte da cena, da cena do Rio de Janeiro, né? Mas quando esses capos, né, Castor, Capitão Guimarães e todos os demais dessa fase, anos 70 e 80, começam a envelhecer e morrer, você começa a ter uma briga acirrada pelo espólio desses capos, né? É o que acontece aí no caso do Rogério de Andrade e do pós-morte do Castor de Andrade em 97. O Paulinho divide o espólio inicialmente com o Fernando Andrade, que era casado com a filha do Castor, mas o Rogério de Andrade tinha uma boa relação com o tio, né? Ele era sobrinho do Castor, e o Paulinho fica com os pontos do jogo do bicho, o Fernando Inácio com as máquinas de caça-níquel, e nessas o Rogério de Andrade se sente escanteado e começa a agir para fazer parte dos negócios, e acusado de matar o Paulinho de Andrade, né, o filho do Castor, para assumir os negócios da família, e inicia-se uma rixa profunda com o genro do Castor, né, o marido da filha do Castor. E eles começam uma guerra que vai durar uma década, e segundo estimativas aí da polícia, que causa mais de 50 mortes, né? E aí tem vários capítulos dessa guerra que vai se desdobrar até um dos capítulos finais, que é a morte do Fernando Inácio, há pouco tempo, e chegando da praia, descendo num heliporto, tinha os matadores lá esperando ele de tocaia, e aí esses desdobramentos aí que vão levar agora à morte do Rogério de Andrade, que é uma coisa sabida, né? Ou seja, há anos que esse conflito acontece, diversas mortes já aconteceram em decorrência desses conflitos. Sem dúvida, inclusive já houve antes uma ação penal que foi trancada pelo Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, em 2022. Então não foi nem a primeira acusação, a denúncia contra o Rogério Andrade por conta da morte do Fernando Inácio, né? Eu perguntei sobre essas ramificações todas, porque, lógico que essa história acaba puxando o fio justamente dos adversários mais diretos do Rogério Andrade para herdar o império, que são Paulinho, o filho do Castor de Andrade, e o Fernando Inácio, que é o genro, que era alguém ali de muita confiança. E o Rogério acabou assumindo esses negócios depois que o tio morreu.
e ele tem características interessantes para assumir esse posto, né, Bruno? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, até pensando no sentido de que o Castor de Andrade tinha uma relação muito forte com escolas de samba. O próprio Rogério também herdou essa influência no carnaval. Ele é casado também com uma rainha de bateria de escola de samba, né? Então, acho interessante esse perfil meio parecido com o Castor de Andrade. Ele tem um perfil de assumir. Na verdade, eu não sei se é um perfil, né? Ele assume a frente da mocidade. Ele é casado, como você disse, com a rainha da bateria, mas ele é uma figura menos carismática que o pai, que o tio, né, na verdade. O Castor, ele era formado em direito, sabia colocar os pés e conversar de igual para igual com a malandragem, mas também conseguia conversar com as autoridades. Era uma figura brincalhona, que não se levava tão a sério, né? Eu acho que o Fernando Inácio tem um perfil diferente, muito, muito disposto aos conflitos, até em decorrência de ter que lutar para conquistar o espaço que ele tem, né? Então ele teve que iniciar uma guerra, e a partir dessa guerra que ele está metido até o pescoço, né? Ele teve que ser um cara frio, tomar decisões, escapou de alguns atentados, escapou da morte, perdeu um filho morto num atentado à bomba, né, que era para ele ter morrido, e nesse dia foi uma explosão que aconteceu no carro dele. O filho dele estava aprendendo a dirigir, então o filho dele pegou o volante, ele estava no banco de passageiros, e a bomba estava embaixo do banco do motorista, o filho dele morreu. Então ele guarda todo esse rancor, toda essa mágoa, mas ao mesmo tempo sabe ser frio e estrategista e comprar alianças e se manter livre, né? Se manter fora da prisão, apesar de tudo isso que aconteceu. Então ele, ao mesmo tempo, ele age um pouco mais nos bastidores, né? Ele vai nos desfiles, tal, mas ele não é um cara que se expõe, né? Como o Castor se expunha. O Castor era uma figura pública, né, mais presente no cotidiano do Rio de Janeiro. Ele é um cara, o Rogério é um cara mais estrategista e mais de bastidor, mais da produção e compra de alianças, e que sabe que está numa guerra, né? Que sabe que está numa guerra de décadas, né? Então é um cara que tem que ter sangue frio também, né? E também, o Castor, você disse que ele era, assim, se expunha mais, ele chegou a ser condenado também, né, pela Denise Frossard, que é uma personagem que você pode explicar muito melhor do que eu, quem é, mas já faz 30 anos essa história, foi em meados dos anos 90 ali, e ela foi a única mulher, vamos dizer assim, é até mais difícil para ela ter se colocado nesse papel, porque eles não levavam ela a sério, né? E eu queria perguntar um pouco desse legado, né? Do que fica da importância da prisão desses contraventores, mas isso não impediu que a história continuasse desenrolando, e daqui a pouco a gente vai até falar sobre como ela está se especializando e se atualizando nos dias atuais. De certa forma, né, essa prisão do Rogério de Andrade, claro que é importante, é relevante, é uma figura que era quase escancarava a impunidade, as conivências das autoridades com os capos, então era um escárnio, né, a liberdade do Rogério de Andrade. Então a prisão dele, de alguma forma, elimina esse símbolo da impunidade no crime do Rio, né, ou suaviza, pelo menos. Porque ao mesmo tempo que ele é preso, a gente vê toda essa discussão em torno do jogo ganhando uma outra dimensão, né? Hoje a gente vê, e o ICL aí está acompanhando esse assunto super bem, de perto, tal, mas você vê a quantidade de casas de apostas, a quantidade de bets, a infinidade de possibilidades de jogar da cozinha de casa uma série de jogos, muitas vezes voltados para crianças, a quantidade de gente que está perdendo dinheiro, e todas essas informações e todos esses dados que transformam o Brasil, assim, aparentemente num imenso cassino, né?
o jogo uma espécie de sonho, esperança das pessoas de alguma forma prosperarem numa sociedade super desigual e injusta. É como se a gente precisasse desse sonho de que a gente, talvez, num lance de sorte, vai conseguir driblar a pobreza, a miséria e tal. E isso cada vez mais abrangente, mais popular, né? Então, não deixa de ser paradoxal, irônico, a prisão dele acontecer no momento que tudo está acontecendo, né? Todos os jogos e todas as possibilidades para jogar estão aí em alcance das mãos, né? Eu até citei o caso da Denise Frossard, porque acho que foi a primeira vez que se rompeu com essa imagem de intocável, né, dos Uhum. bicheiros. Então, acho que mais uma vez a gente está assistindo isso acontecer agora com a prisão do Rogério Andrade, que se imaginava que eh, iria ficar solto. Então, passa essa sensação de impunidade mesmo. Eu vou aproveitar que você citou esse caso das Bets, Bruno, para a gente falar um pouco sobre como isso se relaciona com uma disputa de mercado da contravenção que vem se atualizando nos últimos anos. A gente vê, por exemplo, o jogo do bicho é algo que quem procura o jogo do bicho, né, são pessoas mais velhas. Hoje a gente tem maneiras, né, a contravenção está buscando outras formas, outros caminhos para se financiar, digamos assim. As bets talvez sejam essa nova aposta. Olha, Gabriela, o que me parece é que o capital do crime ele já meio que se mistura faz muito tempo, né? A Uhum. gente sabe, por exemplo, a questão do jogo, claro, é um foco. Então, tinha grupos do crime no Rio que se especializavam em exportar placas de maquininhas de caça-níquel para cassinos ao redor do mundo, porque eles sabiam como fazer a banca ganhar sempre, tinha toda uma questão de programação, e por causa disso eles estavam conectados com máfias internacionais. Esse é um braço do negócio. Agora, ao mesmo tempo, eles passam a se associar aos grupos milicianos com o passar dos anos, passam a explorar caças níqueis nos territórios, mas também financiar uma série de atividades legais das próprias milícias. Então, desde grupos que passavam a exercer atividades milicianas mesmo, né, como o caso do Rony Lessa, que tinha um bingo na região de Rio das Pedras, autorizado em parceria com o filho do Castor de Andrade, e esses negócios passam a se misturar e uma série de mortes, inclusive, passa a acontecer em decorrência de desavenças entre bicheiros e milicianos, grupos que comandam um determinado ponto e outro. E esse dinheiro começa a ser lavado também, outras oportunidades passam a acontecer. Pessoas que já têm um conhecimento e um know-how e um capital criminal muito forte, e começam a surgir uma série de oportunidades a partir das transformações tecnológicas, dos instrumentos financeiros que facilitam a lavagem de dinheiro e da própria legislação, que não sabe muito bem como lidar com as novas empresas que passam a ser autorizadas a trabalhar com jogos no Brasil, uma fragilidade nas fiscalizações. Ao mesmo tempo, você já tem uma proximidade desses grupos com capacidade de investir nesses negócios, com uma histórica influência com outras autoridades, com uma capacidade de lobby grande, né? E a coisa vai meio que ganhando forma organicamente, né? Naturalmente. Então você tem 2018, quando libera a possibilidade de apostas, a gente vê, vocês mesmos mostraram, né, o boom de sites e de cliques em sites de apostas que passa a acontecer no Brasil. Parecia que só precisava abrir a porteira mesmo, né, para a boiada passar, porque você já tinha toda uma estrutura criminal bem azeitada, com um histórico muito antigo de contravenção e de relações nessa zona cinzenta aí, que permite o mercado ilegal lucrar. Eu acho que vale muito a pena a gente explicar, né, Bruno, você explicar como é que
o jogo do bicho se relaciona fortemente com as milícias no Rio, mas as pessoas não têm muita noção de como isso começou. Quando a gente pensa nessas ramificações, eh, o que vem à mente, eu acho que é o escritório do crime. A gente está tendo o julgamento agora dos mandantes não, perdão, né, dos executores da morte de Marielle Franco no Rio de Janeiro, pelo Tribunal do Júri, começou agora, e o Rony Lessa, que foi, quem apertou o gatilho, ele fazia a segurança do Rogério Andrade. Está relacionado diretamente, aliás, uma coincidência muito curiosa isso acontecer agora. Mas, a Marielle, quando ela morreu, também pouco tempo depois, isso aconteceu em 2018, mas o Rony Lessa, ele também procurou o Rogério Andrade para abrir um cassino ali no bairro da Barra da Tijuca. Saíram algumas reportagens, né, as pessoas que pesquisam essa história do Rogério Andrade e acompanham de perto trouxeram isso à tona também. E também as relações de como os contraventores foram estabelecendo ao longo dos anos com policiais que foram se corrompendo, e aí talvez ali tenham surgido os primeiros milicianos, né. Se você puder contar um pouco dessa relação e também, especificamente, como o Rony Lessa, né, é um personagem simbólico dessa conexão. É verdade, Gabriela, porque o caso da Marielle, né, 6 anos depois agora, hoje, né, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz estão indo a júri, depois de fazerem uma delação premiada, né, assumindo o assassinato, eles como os atiradores, né, e o motorista do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Esses 6 anos, apesar dessa demora, ele permitiu, a partir do trabalho aí do GAECO do Rio, da doutora Simone Sibilio e das promotoras que atuaram no caso, destampar um caldeirão de uma história que todo mundo mais ou menos que sabia, mas ninguém falava, ou nada acontecia, ou ninguém era punido por causa dessa história, que são justamente esses anos e anos de assassinatos que aconteciam no Rio, muitos deles envolvendo conflitos da contravenção e muitas vezes também relacionados às milícias. E esses assassinatos eram fundamentalmente feitos pelo Escritório do Crime, né, que era o grupo organizado pelo Adriano Magalhães da Nóbrega, que era aquele policial egresso do BOPE, que tinha como funcionários outros policiais matadores, que começou matando inicialmente em nome dos conflitos que envolviam as disputas do espólio da família Garcia, do Maninho e do Miro Garcia, né? Então, ele começou atuando nessa cena. O Rony Lessa era a segurança do Rogério Andrade, né? Ele, inclusive, perdeu a perna também numa explosão de um carro quando ele exercia essa função de segurança, e também para o Rogério de Andrade, e também trabalhava na Polícia Militar. Ele tinha essa relação de sociedade com com outro filho do Rogério de Andrade, estava com ele sobre a abertura de um bingo lá na região, pedindo autorização na região de Rio das Pedras, né? Na verdade, esses matadores e até essa proximidade com as pegacídio, que não estavam os caras, então eles matavam e continuavam impunes, dava muito poder para esses bicheiros na cena criminal do Rio e na disputa de poder territorial dessa cena criminal. Então parcerias eram estabelecidas com grupos milicianos, e isso meio que formando o networking de ilegalidades de diferentes grupos do crime no Rio, com implicação nas polícias, né, e relação com as polícias, que acabaram dando muita força para o fortalecimento do crescimento e o crescimento das milícias, que até 2022 eram as quadrilhas que predominantes na cena carioca e fluminense, né? Então, de fato, aí a partir das investigações do caso Marielle, o nome do Adriano Magalhães da Nóbrega veio à tona, o nome do Rony Lessa veio à tona, e a gente ficou sabendo
de uma cena que todo mundo sabia, mas que não era pública e não eram alvos de inquéritos, de processos, né? Você é pesquisador, né, e já há muitos anos, de como funcionam as milícias e também até os contraventores em relação ao modo, né, de agir e de violência. Já ouvi, inclusive, em algumas reportagens que eu acompanhei, sobre como as pessoas que costumam atuar no jogo do bicho e tendo relações ou não, elas têm um modo de agir mais violento. Eu queria que você explicasse um pouco. A gente falou aqui de diversos atentados, por exemplo, dentro de uma própria família, né? Tem muito componentes quando a gente olha, e acho que as pessoas acompanham essas histórias na mídia, tem muito da máfia italiana ali, né? No modo de acerto de contas, de atentados. É diferente mesmo? Eu acho que é diferente e eu acho que a comparação faz sentido, né? Porque tem esse aspecto semelhante às máfias italianas, que é a relação do negócio com as famílias, né? Com as famílias dos bicheiros. Então você envolve, de um lado, laços de sangue, de outro lado, esses laços de sangue se comprometem a se vingar de mortes de familiares e inicia-se ciclos de vingança meio shakespearianos, né? Meio vinganças muito profundas, porque envolveu a morte de irmão, de filho, de pai, e aí o responsável tem que pagar a qualquer preço, por questão de honra familiar e do clã que representa aquele crime. E ao mesmo tempo, a partir daí, você vê o desenrolar de um ciclo, né, que acaba sendo um ciclo que dizima boa parte da família, né, uma coisa meio autodestrutiva e meio suicida, que a gente vê, inclusive, no documentário Vale o Escrito, que está na Globoplay, é um super documentário que conta muito desse drama novelesco aí por dentro, né? E, diferente de outros tipos de crime, né, tanto o tráfico de drogas quanto as milícias, talvez seja mais violento de uma forma geral, porque são autoridades que se impõem em territórios e subjugam todo um bairro, toda uma população ao seu mando, né? Então, muitas vezes a violência é usada contra aqueles que não aceitam as ordens das milícias ou contra aqueles que não aceitam a ordem do tráfico, ou pessoas são eliminadas por contribuir com a polícia. Também a violência é grande e é uma violência que se dispõe ou que se propõe a exercer uma espécie de governança no território e muitas vezes travam conflitos com outras lideranças que comandam outros territórios. Então são espécies de guerra entre territórios que acabam acontecendo. Não tem necessariamente essa história familiar e atávica parecida com as máfias, né? São, como os cariocas me disseram quando eu estava apurando para o livro A República das Milícias, são guerra de tronos, né? É uma Game of Thrones carioca, né? São territórios como se fosse uma cidade medieval ou pré-moderna, que cada um é dono do seu próprio território, é o rei do seu próprio território, levantando suas próprias bandeiras, em conflitos territoriais entre si, né? Bruno, obrigada. Sempre um prazer conversar com você, um prazer te receber aqui, acompanhar seu trabalho. Torço muito por você. Obrigada. Até a próxima. Igualmente, Gabriela. Até a próxima. Um beijo. Até mais. Um beijo. Quero lembrar você que hoje é quinta-feira, para quem está me assistindo no YouTube, para você que está me ouvindo em podcast também, ainda na quinta-feira, vale a pena lembrar que a gente tem a estreia de um documentário pelo ICL, que é o do Mujica. Nessa quinta-feira, 8 horas da noite, você pode assistir. Ele é gratuito, você faz a sua inscrição para assistir em detalhesicl.com.br, que é sobre a vida do Mujica, para além das ações sociais do Mujica como presidente, para entender um pouco da história dele, de como ele vive hoje. Enfim, vai ter uma entrevista também com o diretor do documentário, que é o Fabian Restivo. Então fica a dica aí para você, você pode acompanhar com a gente a partir das 8 horas da noite, vale muito a pena. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando, você fica com o Mercado Investimento agora, na sequência tem Rolê ICL. E para você que não consegue nos ouvir ao vivo, você pode ouvir
em qualquer momento do seu dia pelas plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. Chegou o grande dia! E aí, quem é que tá na expectativa aí? É hoje que a gente vai ter a estreia mundial do documentário baseado nesse livro do Fabiano Restivo, chamado Conversas com Pepe Mujica. A estreia vai ser às 8 horas da noite aqui no ICL, numa exibição única e sem replay. Ele vai ficar disponível na plataforma de membros do ICL, mas hoje à noite é aberto para todo mundo assistir. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da exibição, ou seja, 1 hora antes das 8, você vai receber no e-mail que você cadastrou ou no grupo de WhatsApp o link para poder entrar na sala de espera ali para assistir o filme. Um abraço e até lá!